Olá! Dando continuidade ao nosso módulo de desempenho humano e fisiologia do voo, vamos falar aqui hoje nesse vídeo sobre hipóxia. Então, vamos aí ao nosso vídeo sobre a hipóxia. O que é a hipóxia e como ela afeta o nosso organismo durante o voo. Eu espero que ao final desse vídeo, ao final dessa aula, você seja capaz de conceituar hipóxia, listar os tipos de hipóxia, caracterizar a hipóxia hipobárica como a forma de maior ocorrência ou de maior recorrência nos voos e, por fim, seja capaz de descrever as formas de ocorrência da hipóxia hipobárica. Tranquilo? Para isso, você vai passar comigo por esse roteiro aqui, ó. Conceito, tipos de hipóxia, hipóxia hipobárica e formas de hipóxia hipobárica. Simples assim. Vamos lá? Vamos ao conceito de hipóxia. O que é a hipóxia, efetivamente? Hipóxia é a deficiência de O2, de oxigênio, no organismo. Então, se você tem deficiência de oxigênio no organismo, a gente pode caracterizar essa deficiência como hipóxia. Cuidado para não confundir com anóxia. Anóxia é ausência de oxigênio. Anóxia, aí é de negação, é ausência. Quando você tem deficiência, pouco oxigênio, não é anóxia e sim hipóxia, ok? Só para usar os termos corretos aí. Bom, essa carência de oxigênio disponível nas células do organismo pode ser causada por falta de suprimento de oxigênio. Então, é uma forma de você ter hipóxia, é você não ter um suprimento de oxigênio suficiente, como por exemplo numa despressurização, em que fica raro o oxigênio para ser respirado e aí você tem falta de suprimento. O organismo está funcionando perfeitamente, mas o oxigênio não chega porque ele não tem, né? Pelo transporte inadequado, então o sangue que faz o transporte, ele não está conseguindo carregar, por algum motivo, o oxigênio. Pela incapacidade da célula de usar o oxigênio. Você respira o oxigênio, ele entra no sangue, mas quando o sangue vai entregar para a célula, por algum motivo, não consegue receber esse oxigênio. Seria aí mais uma forma de você ter hipóxia. A gente vai estudar cada uma dessas três aí, não se preocupe. E a ausência total de oxigênio, conforme eu falei, é a anóxia. Bom, quais são os tipos de hipóxia? Eu falei lá na abertura em hipobárica, né? O que é isso, né? Só para lembrar, hipo é ausência, diminuição, é pouco, né? Hiper é muito e hipo é pouco. Então, o hipo, né? Então, o hipóxia, né? O hipo é pouco de oxigênio. Então, hipóxia é pouco oxigênio. Hipobárica, já dá para você sacar que o bar é de pressão, né? E o hipo é de pouca. Então, com pouca pressão no gás, você vai ter uma hipóxia hipobárica. Mas vamos olhar ali cada um. Pela palavra você já consegue matar o que é, né? Então vamos lá. A hipóxia, né? Quais são os tipos? Primeiro a gente tem a anóxica. Anóxica. Deficiência da oxigenação do sangue nos pulmões. Aí, como assim, Braga? Bora ver aqui, ó. Pode ser causada por diversos motivos, como, por exemplo, obstrução das vias aéreas ou patologias pulmonares. O cara não consegue respirar, porque ele tem obstrução. Sei lá, comeu alguma coisa, engasgou aqui, aí ele não consegue respirar, ele vai ter uma hipóxia anóxica, por falta de respiração, tá? A hipóxia hipóxica, ou hipoxêmica, ou hipobárica, ela pode aparecer com esses três nomes: hipóxia hipóxica, hipóxia hipoxêmica ou hipobárica. Eu gosto de usar o hipobárica porque já relaciona direto com a pressão. É a deficiência de oxigênio por causa da queda da pressão parcial do oxigênio. É o que acontece em caso de despressurização ou disbarismo. Então, quando você tem uma despressurização, ou seja, a pressão ela para de agir sobre o gás, você tem uma diminuição da pressão atmosférica que deveria compactar o gás, você já viu a lei dos gases comigo aqui nesse curso, você tem uma expansão, um distanciamento das moléculas e aí fica mais difícil respirar, né? O ar fica menos denso, as moléculas ficam mais afastadas.
Você tenta buscar oxigênio e não consegue. Isso é uma hipóxia hipobárica. É o que acontece por pouca pressão dos gases. Tranquilo até aí? Essa é a mais frequente na aviação e a gente vai falar dela. Temos a hipóxia anêmica ou hipêmica. O que significa isso? É a deficiência de transporte do oxigênio pela corrente sanguínea. Ocorre em caso de hemorragia, intoxicação da hemoglobina, que é a partícula que faz o transporte por monóxido de carbono. A hemoglobina pode, dependendo da situação fisiológica, não conseguir se livrar do monóxido de carbono. E aí ela não está pronta para receber oxigênio. E aí não consegue transportar, o sangue não consegue transportar oxigênio. Então o sangue está fluindo, mas não está conseguindo transportar o oxigênio. Por quê? Ou porque houve uma hemorragia, por exemplo, o sangue está sendo jogado fora, está vazando, e aí ele não consegue levar o oxigênio até as células, ou vice-versa, não consegue trazer o CO2 até o pulmão para fazer a troca gasosa, ou a hemoglobina, que vai fazer o transporte ali dentro da hemácia, está com algum problema e não está conseguindo fazer a troca gasosa. Então a gente tem ali a hipóxia hipêmica ou anêmica, né? Anemia aí de falta de sangue. Temos a estagnante. Hipóxia estagnante é quando o sangue para de circular. Por exemplo, quando você tem um problema cardíaco. O coração começa a bater mais lento, o sangue vai circular mais lentamente, a troca gasosa vai ocorrer mais lentamente e você vai ter uma hipóxia estagnante, por paralisia do sangue, né? Estagnação sanguínea. É muito comum em patologia cardíaca. A hipóxia histotóxica. Essa histotóxica acontece o seguinte: o oxigênio é transportado na boa, chega até a célula, e aí quando a hemoglobina vai entregar o oxigênio para a célula está envenenada. Envenenada aí com cianureto ou qualquer outro tipo de substância venenosa, álcool etílico ou gás sulfídrico, que são as substâncias que mais vão aparecer nessas questões aí de hipóxia histotóxica, né? O tóxico aí significa que a célula não consegue receber. Veja que é diferente da anêmica. Na anêmica é o sangue que não consegue entregar para a célula. Nesse caso aí é a célula que não consegue receber. A hemoglobina está lá com o oxigênio bonitinho na mão para entregar e a célula diz, cara, não tem condição, tá ruim aqui para mim o negócio. E aí você tem uma hipóxia histotóxica. Tranquilo com isso? Mas vamos nos ater àquela hipóxia que interessa diretamente para a gente, que é a que mais ocorre, que é a hipobárica, né? Bora ver aí a hipóxia hipobárica, como é que ela ocorre e como é que ela afeta o nosso corpo no voo. Bom, a hipobárica, você já sabe, é deficiência de oxigênio nos tecidos instalada na decorrência da queda da pressão parcial do oxigênio em razão direta da queda da pressão atmosférica. Então, diminuiu a pressão atmosférica, você sabe que a pressão em cada gás que compõe a atmosfera é a mesma pressão, né? O somatório dessas pressões é que vai dar a pressão atmosférica, e aí se você diminuir a pressão atmosférica, você diminui a pressão parcial de cada gás, e aí com o gás com menor pressão, o que acontece? Expande, aumenta o volume, a concentração até permanece igual, mas o volume aumenta, o gás se expande, as moléculas ficam mais longe uma das outras, e aí você não consegue respirar. Você tem uma molécula aqui, tem outra molécula lá do outro lado da rua, como é que você vai respirar? Então, essa diminuição de pressão traz isso. E aí a lei que explica isso é a lei de Dalton, que a gente já estudou, mas que eu vou ler de novo para você aqui o enunciado, que diz assim, ó, a pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais de cada gás da mistura. Ou seja, se eu diminuo a pressão total, que é a pressão atmosférica, eu vou diminuir também a pressão do oxigênio, sobre o oxigênio. O que vai acontecer? As moléculas vão se afastar e vai ficar mais difícil. O ar vai ficar rarefeito, menos denso, vai ficar difícil respirar. Tranquilo? É assim que funciona. Como é que ela ocorre? Com o aumento da altitude, ocorre a diminuição da pressão atmosférica total, bem como da pressão parcial de cada gás que participa da composição da atmosfera. O oxigênio está dentro.
Com menor pressão, a maior dispersão das moléculas de O2, dificultando a respiração e causando a hipóxia hipobárica, que é aquilo que eu havia acabado de explicar para você, né? Sobe, diminui a pressão, há uma expansão, as moléculas ficam mais afastadas, como é que eu vou respirar? Não dá. E aí eu tenho hipóxia hipobárica. Quais são as formas de hipóxia hipobárica? Como é que ela pode ocorrer? Como é que ela vai afetar o meu organismo, né? Nós temos aí uma forma aguda, né, que é a exposição imediata do organismo sem tempo para a utilização dos mecanismos compensadores. Lembra daquelas zonas fisiológicas, né? Essas formas de ocorrência da hipóxia aí vão estar muito relacionadas com aquelas zonas fisiológicas. Nesse caso aí, da forma aguda, ou seja, é aquela que assim, de repente despressurizou, o organismo nem tem tempo de usar o mecanismo compensador, ele já é pego de surpresa. Nós temos a forma crônica, que é a exposição progressiva do organismo com tempo para a utilização dos mecanismos compensadores, ou seja, a pressão vai diminuindo devagar. Ela começa, supõe ali um furinho, despressurização, não uma descompressão explosiva, mas uma descompressão lenta, em que você perde o oxigênio lentamente, não consegue nem perceber, perde a pressão lentamente, não consegue nem perceber. Você vai despressurizando devagar, o organismo vai compensando. Lembra das zonas compensatórias? O organismo começa a bater mais rápido o coração, a acelerar o processo respiratório para tentar buscar mais oxigênio, né? Chega um momento que não vai dar mais jeito, né? Mas pelo menos existe aí um período de compensação, que é a forma crônica. Qual o tratamento para hipóxia, Braga? Oxigênio. Não tem. E se você estiver acima de 39 mil pés, nem o oxigênio resolve, tem que descer. Tem que descer para poder colocar o oxigênio, o gás no lugar dele, tá? O tratamento para oxigênio, para hipóxia é sempre oxigênio. Mas acima de 39 mil pés, nem o oxigênio dá jeito, você precisa descer. Se o corpo já tiver entrado em hipóxia, você precisa descer. Tratamento para hipóxia será sempre o oxigênio, né? Bom, meus amigos, sobre hipóxia era só isso que eu queria dizer para você. A hipobárica é a que mais ocorre, ela vai ocorrer por causa da diminuição da pressão, né? E é isso que você precisa saber. Pode ser aguda ou pode ser crônica. A aguda é agora, o que é que eu faço? E a crônica é aquela que vai devagarinho, você vai se adaptando até o ponto que não dá para adaptar mais também, tá? Bom, nós seguimos o roteiro, falamos do conceito de hipóxia, que é deficiência de oxigênio no organismo. Falei dos vários tipos de hipóxia e expliquei como eles funcionam. Ressaltei que a hipóxia hipobárica é a que ocorre nos voos por causa da diminuição da pressão. Lembra que hip é pouco, hipo é pouco. Então, pouco oxigênio, pouca pressão. Hipóxia hipobárica, né? Falei das formas de hipóxia hipobárica, que é a crônica e a aguda. E agora eu tenho certeza que você é capaz de conceituar hipóxia, listar os tipos de hipóxia, caracterizar a hipóxia hipobárica como a forma mais recorrente nos voos, justamente por causa da despressurização, e, por fim, descrever as formas de ocorrência da hipóxia hipobárica em aguda e crônica. Então você já é faixa preta em hipóxia. A gente pode encerrar o nosso vídeo sobre hipóxia e dar continuidade ao nosso estudo de desempenho humano e fisiologia do voo no nosso próximo vídeo, que vai falar sobre aerodilatação. Então vamos falar mais ainda sobre efeitos da despressurização no organismo, falando sobre aerodilatação. Vejo você no próximo vídeo.